Fala galera, sejam muito bem-vindos para mais um vídeo do Rapidez no Mar. Eu sou o Alexandre Castro e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre o nosso novo quarterback, o Sam Darnold. Eu não vou entrar muito no quesito da contratação dele, motivos e tal, porque a gente já falou um pouco disso em alguns vídeos já, né? Inclusive o meu teve a minha visão, a visão do Gui, então vai aparecer aí nos cards, pedi aí pro João botar. Mas hoje a gente vai falar dele, analisar o tape dele em campo, beleza? Se você não é inscrito no canal, se inscreve, deixa o like, deixa o hype também, que ajuda muito. E é isso. Vamos analisar aqui o tape dele. Aqui é a primeira jogada, mostra um processamento rápido. O running back vai vir em motion pro lado direito do ataque e esse linebacker vai segui-lo. Quando o Darnold percebe isso, ele sabe que a primeira leitura dele é o Justin Jefferson aqui nessa rota slant, porque não vai ter ninguém aqui ajudando ele, né, por dentro. O cornerback tá sozinho, né? Então sem ajuda. E aí ele já sabe que essa é a leitura dele antes do snap. Portanto, já olhou, conferiu que o linebacker realmente foi para lá. E aqui o Justin Jefferson recebe o touchdown sem muita dificuldade. Aqui um touchdown contra os 49ers, eles chamam uma formação que a gente chama de Twin Wing, que os Vikings chamavam muito. É dois tight ends, em uma ponta da linha, e do outro dois wide receivers, né? Eles vão chamar um conceito chamado Mills. Então, esse cara vai correr uma rota dig e esse cara vai correr uma rota post. Ele está pressionado aqui, ou seja, dentro da própria endzone. Esse passo vai sair, vem o play action. E aqui ele está segurando esse safety. Por quê? Tem esta rota aqui, que é a dig que eu falei. Aqui o Justin Jefferson finge que vai para uma rota corner e transforma ela numa rota post. O que é que ele precisa? Se esse safety, desde o começo, se comprometer com essa rota, o passe é nesse cara aqui, porque ele vai estar sozinho. O problema é que o safety espera um pouco antes de defender essa rota, hesita, e aí dá tempo para a velocidade do Justin Jefferson passar aqui. E aí ele consegue ainda fazer as suas mágicas e transformar ainda num touchdown ainda mais longo. Mas é uma grande jogada, uma boa chamada e uma boa execução, tanto do Darnold como do Justin Jefferson. Então aqui ó, ele olhando para dig e agora ele foi para a próxima rota. Essa pequena olhada é o suficiente para tirar o safety da jogada. Aqui temos ele navegando entre suas progressões. Então, olhou para um lado, olhou para o outro, foi dentro do pocket e mandou um bom passe. A olhada dele, ó, segura o safety mais uma vez no fundo do campo. Isso é muito importante para o quarterback, essa manipulação, porque o safety está sempre olhando para os olhos do quarterback. Ele muda a jogada aqui, faz algum ajuste. Vai vir um snap. Ele navega, entra, segura lá no fundo o safety e cria o espaço para o recebedor dele. Aqui faltou um pouco de antecipação dele. É um problema que a gente vai falar um pouco mais à frente, mas assim, o Darnold é um bom quarterback sob pressão quando ele espera a pressão. Quando a pressão vem de um lugar que ele não está esperando, né, um lugar que ele não está vendo, ele da tela azul, ele comete alguns erros. Por exemplo, aqui ele tinha que antecipar que essa rota desse corner ali ia entrar.
desse safe, desse wide receiver e entrar. Se não, se ele já tá com medo da pressão, joga no check down aqui e se garante, né? Mas aqui, ó, pronto, a rota do Edson, nesse momento a rota do Edson vai ficar livre. Ele devia estar soltando o braço agora, aqui à frente, ó. O safety foi pego, o corner, né, foi pego aqui e vai perder. Se ele não tá com confiança para mandar esse passe, manda aqui no check down pro running back. E aí, ó, o Edson realmente ficou livre, mas a pressão chegou e ele não tomou nenhuma decisão, acabou sendo sacado. Aqui temos o Sam Darnold foi escolhido na terceira escolha geral por um motivo. Ele realmente tinha um braço muito forte. Assim. Não foi um bust porque ele não mostrou isso no college. Ele realmente mostrava isso no college, que era um cara que tinha um bom braço. Tem um jogo Penn State e USC, né? Ele era de USC. Foi um Rose Bowl. Um jogo incrível, né? Tem o Juju Smith-Schuster nesse jogo, o Mike Gesicki, o Adoree Jackson, todos jogavam estavam nesse time aí. E aqui um bom passe dele. É um cara que não tem medo de lançar no meio do campo, né? O meio do campo sempre vai estar mais lotado, porque vai ter mais jogadores, né? Então, às vezes, alguns quarterbacks lançam mais na lateral, mas ele não é um cara que tem muito medo de lançar aqui. Então, aqui eu vejam quantos jogadores tem próximos aqui. 5 jogadores dos Rams. E ele vai tentar o passe ali do mesmo jeito. Não se amedronta muito com essa questão. É um ponto positivo. Aqui mais uma vez uma amostra do bom braço dele. Olha onde ele vai encaixar esse passe. Pelo outro ângulo aqui é mais bonito ainda de se ver. Ele vai encaixar esse linebacker 53 aqui, ó, por cima da cabeça dele e exatamente no colo do Jordan Edson. Então, uma excelente jogada dele. Aqui a gente vai ter mais um exemplo também para o Jordan Edson, só que agora uma bola em profundidade. Onde é que ele encaixa essa bola? É uma boa leitura e uma bola colocada aí para o Edson disputar. E ele consegue trazer essa bola para dentro. Então ele tem esse talento no braço para encaixar esses passes difíceis. Aqui mais um. Ele vai passar para o Edson novamente nessa rota out aqui. Ele precisa encobrir esse linebacker, não ser tão alto para dar tempo do corner chegar, nem desse cara chegar. Então, o passo tem que ser milimétrico. E ele consegue encobrir o linebacker, colocar lá no cantinho para fazer essa jogada. Então, o Darnold tem esse talento no braço, sim. O talento no braço nunca foi um problema para ele. A questão que eu acho que ele tem é de sentir a pressão, como eu falei. Por exemplo, aqui, ó, os Rams estavam mostrando que iam mandar blitz, porém, eles mandam uma blitz com um corner, né, aqui o Witherspoon. E ele não tá esperando essa blitz, né, não é uma blitz muito comum. E aqui, ó, ele não tá esperando, o Witherspoon veio, ele não tá nem percebendo de onde vem essa blitz. E aí sofreu um fumble que o Jared Verse retornou para touchdown. Então ele tem essa dificuldade e aí fica aquela questão, com essa nossa OL ruim, né, como é que ele vai agir, né? Aqui mais uma vez eu fiz o play action, a pressão tá chegando, ele tem que tomar a decisão dele já. Essa pressão tá chegando, corre com a bola. Eu acho que dava para ele encaixar esse passe aqui pro Justin Jefferson, mas ele parece perder confiança quando ele vai sentindo a pressão, o pocket fechando em cima dele. Já aqui ele faz uma grande jogada com a pressão. Ó, veio a pressão do Draymond Jones, ele sobe no pocket e vai fazer um lançamento aqui difícil pro Justin Jefferson. O Seahawks estão em cover 2, o Tyreek Hill aqui e o Julian Love aqui. Por algum motivo que não tem nenhuma razão, o Julian Love ficou muito tempo parado aqui pro meio. Assim, não tem ameaça aqui no meio, então ele já tem que estar cobrindo essa rota aqui por cima, né? O Tyreek Hill podia ajudar
cobrindo por trás, cobrindo a rota por trás, mas não é a responsabilidade dele 100%. O Love que chegou atrasado e foi o touchdown que deu a vitória aos Vikings na partida contra a gente. E aqui um problema do Darnold são as interceptações. Às vezes ele comete esses erros, principalmente nesses passes no meio do campo. E aqui, por exemplo, essa aqui foi uma interceptação feia. Eu sempre falo de underneath defenders, né? São os caras que defendem o meio do campo, né? A zona intermediária, na verdade. E às vezes o quarterback tá olhando tanto pro fundo do campo que esquece desses caras. E aqui, ó, ele vai ser interceptado pelo Fred Warner. Foi uma baita jogada dele, mas veja como a leitura dele foi ruim. Essa jogada parece até uma jogada de Madden quebrada, porque esse recebedor tá sem ninguém marcando ele. Então, a primeira leitura do Darnold deveria ser nesse cara. E aí ele chama um motion e ele continua livre. Então passa a bola nesse cara agora. Né? Deixa ele correr essa rota e passa logo a bola nele. Ele tá livre. Né? Já dava pra ver antes. Ele segura, faz o ajuste, né, da rota. E aí, ao invés de mandar um passe por cima, né, um touch pass, ele manda um passe mais direto. E aí corta uma linha de passe. E ele é interceptado. Então, é isso assim, o Darnold tem um bom braço, tem uma boa capacidade atlética para se mexer no pocket, para correr com a bola também. Não faz assim como o Dino também tem conseguir jardas com as pernas, o Darnold não vai ser um problema. Eu acho que a grande questão dele são esses turnovers. Por exemplo, ano passado não foi tanta questão porque ele lançou quase 40 touchdowns, né? Mas é uma questão. E também a questão de quando a pressão chega nele. Né? Às vezes ele prende demais a bola, ele hesita, né? Ele precisa marcar mais no check down, né? Quando essa pressão chegar. E é algo até que o Kubiak falou, né? E o próprio Darnold falou também que é algo que ele precisa, que ele tenta melhorar. Então vejamos aí como o Darnold vai sair no seu primeiro ano como quarterback do Seahawks. É isso, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço e Go Hawks!